William, continuando agora o terceiro bloco, vamos falar um pouco sobre o plano diretor. É uma briga que você sabe que é minha, porque em 2007 nós tivemos a aprovação, né, a lei 1507/2007, que em 2012 deveria ter sido feita a revisão do plano diretor. 2012 passou, 2016, 2020, agora estamos em 2024, tá? Já é um outro, é uma eleição, uma nova legislatura. O que pode ser feito para melhorar esse plano diretor? Por quê? Nós temos aí vários bairros que eram rurais e se tornaram urbanos. Temos muito loteamento clandestino. Nós temos uma situação em que o dono da casa não é proprietário da terra. Tá? Ele constrói, mas nunca tem o título da propriedade. Fala-se sobre a questão fundiária, sobre regularização fundiária. O que você sabe sobre isso? O que pode ser melhorado para que o munícipe, o eleitor, o proprietário do imóvel, seja ele urbano, seja ele rural, ou seja ele empresário, comercial, industrial, que ele seja dono efetivamente com o título da terra. Questão fundiária. Questão fundiária. E o plano diretor? Nosso município tem o REURB, uma lei municipal aprovada, que é para beneficiar as famílias mais carentes. Eu vou te apresentar decretos que o atual governo fez, que está beneficiando loteamentos de alto padrão. Estão usando uma lei municipal que era para beneficiar a nossa população mais carente, para beneficiar locais de alto padrão. Você tem esse documento? Tem. Decreto da prefeitura. Eu vou te encaminhar aí. E você vai ver quais pessoas estão sendo beneficiadas com isso. E você vai falar que estão usando uma ferramenta dessa que poderia ser muito útil para essa questão da nossa cidade. Nosso plano diretor. Quando eu fui vereador, cobrei muito a atualização do plano diretor. Porque esse é um dos pontos que trava o desenvolvimento da nossa cidade. Nós precisamos utilizar bem o eixo da BR-116, que é um eixo industrial e comercial. Nós precisamos usar bem as áreas comerciais do centro, mas a gente precisa identificá-las. Precisamos mostrar para o morador, se ele morar numa área comercial, ele vai sofrer um pouquinho com um atendimento nos nossos bares, na nossa pizzaria, um pouquinho até mais tarde. Porque é um local comercial. E precisa gerar emprego. Gerar emprego e a nossa cidade precisa atender o nosso turista. E onde for uma área residencial, se tiver algum comércio ali, o comerciante vai ter que se adaptar com os horários da área residencial. Ele vai ter que fechar mais cedo, mas isso a gente não tem ainda. Falar que estava aguardando a lei das bacias ser aprovada para poder atualizar o nosso plano. A lei específica. Não é verdade? Eu acho que a gente poderia ter feito algo, sim, a lei específica ela veio para melhorar, mas a gente já poderia ter um estudo municipal aqui, sabe? A gente identificar essas áreas, as nossas zonas de turismo, sim. A gente ter acesso melhor a essas áreas, a gente precisa identificar essas rotas, por isso nós vamos criar a rota do turismo, para a gente melhorar as nossas vias, as nossas estradas que dão acesso a isso. Nós precisamos entender a nossa zona, igual a gente fala, urbana, identificar ela onde é comercial, onde é residencial, e assim a gente orientar a nossa população. Então, faltou um pouquinho de vontade política, porque essa é a questão, né, de deixar sempre para os outros resolverem, sabe? E não assumir a sua responsabilidade. Eu achei que em 2022 saía essa revisão do plano diretor, não saiu. Como não saiu, né, a questão da Sabesp, a renovação do contrato, você vê o nosso centro, nossos bairros aí com esgoto a céu aberto, né? Nem o nosso centro é atendido com saneamento 100%. Barnabés até agora nada? Nada. A prefeitura não declarou utilidade pública de um terreno, acho que demorou 7 anos para fazer isso, liberou agora. Aí a Sabesp vai ter que ir lá desapropriar aquela área para fazer uma estação elevatória para levar para a unidade de tratamento, sabe? O nosso centro, hoje a gente precisa terminar no contrato da Sabesp e cobrar que a Sabesp termine ali no 72. Absurdo aquilo. Está parado lá ainda, mas é porque não está investindo, porque ainda não tem um contrato em mãos. Tá. Sabe? Então esse é o grande erro. Se a prefeitura ela não tem condições de fazer, por que ela já não passa a responsabilidade e cobra a Sabesp para fazer os investimentos necessários? Nós não temos que ter pequenas ETs e ETAs, estações de tratamento de esgoto e tratamento de água nos nossos bairros, porque nós temos grandes núcleos afastados do centro, sim. E a gente vai ter que criar essas estações aqui para poder, porque não vai trazer todo o esgoto para o centro.
Então, tem que E estar o que no tem nem contrato. funciona. No contrato da Sabesp tem que estar essas ECs funcionando. E por As que esse letras- contrato não se renova? Será que agora com a privatização vai mudar alguma coisa? Não se renova porque a prefeitura acho que não se interessou. Tinha um plano de saneamento na mão do prefeito. No tempo mudando assim, nós fizemos isso. Nós fizemos esse estudo, você lembra em 2012, lá numa matéria Você que era um você dos poucos que fez. estavam naquela... A gente estava lá discutindo sobre isso. Você, o Léo e eu só na É, reunião. e hoje nós temos esse outro plano lá atualizado, está na prefeitura engavetado. Por que a prefeitura não manda esse projeto de lei para a Câmara? Será que alguma coisa por trás aí que a gente não tem conhecimento? Então a primeira coisa é a gente fazer esse plano de saneamento, cobrar que a Sabesp faça o serviço dela adequado para a gente poder atender a nossa população. A cidade tá, desse jeito a cidade não caminha para frente, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos falar assim sobre o planejamento urbano. Porque é uma cidade bastante, vamos dizer assim, feia. Não fala assim, Deus. Vou explicar. Não estou falando mal da cidade. Mal cuidado. Então, Você pode falar. ela se torna feia por quê? Mesma coisa que quando você acorda, todo descabelado, É como sabe? O olho todo fechado, então você tá ali, tá arrumado e você tá mais feio do que normal. Entendeu? Juquitiba tá faltando maquiagem, tá faltando um embelezamento, tá faltando carinho. tratamento, carinho. Como podemos melhorar o planejamento urbano? Qual o projeto urbanístico do candidato William Soares para Juquitiba se tornar mais bonita? Praças, arborização de avenidas, ruas mais largas, calçadas mais bem planejadas. Porque o que a gente tem hoje é o quê? Estabelecimentos comerciais, carros de clientes estacionando em cima da calçada, não tem uma via arborizada, a nossa entrada da cidade é uma avenida estreita para uma entrada de cidade, nada de valorização urbana, sabe? E tudo isso, os espaços públicos estão mal cuidados. O que pode ser feito no governo William Soares, caso eleito? Vou repetir o que eu te falei. Nós vamos ter um projeto de lei onde o proprietário do imóvel que investir em sua fachada e arrumar sua calçada, deixar ela acessível, ele vai ter um desconto no seu IPTU. Não, mas eu estou falando da parte da cidade, essa parte que você falou Sabe, do cidadão. Já falamos. A prefeitura. A prefeitura, nós vamos aumentar a nossa equipe de zeladoria. Não temos. Não. Você olha hoje, Juquitiba é a terceira cidade da região metropolitana. Nós só perdemos para São Paulo e para Mogi. Em tamanho. Em tamanho. Você pega São Paulo, ele é dividido em quê? Em várias subprefeituras. E cada subprefeitura é o poder público mais perto do nosso povo. Sim. Nós ainda não temos condições de dividir a nossa cidade em várias subprefeituras. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos criar mais um. Nós vamos ter a central, nós vamos ter a subprefeitura do Distrito do Barnabés e nós vamos criar a subprefeitura regional das Palmeiras. Cada subprefeitura dessa com equipamentos e com equipes para poder trabalhar. Certo. Sabe? E assim a gente vai ter a equipe do centro cuidando do centro. Não dá para aceitar os nossos trabalhadores do centro tendo que se deslocar lá para o Juquiazinho, lá para Palmeiras, lá para Palmeirinha, lá para o Jardim das Palmeiras. Às vezes fica muito mais tempo na viagem do que trabalhando no próprio local. De Juquitiba até Juquiazinho, total, dá quase 25 Imagina o tempo de percurso que a gente perde dessa mão de obra lá, que poderia estar se dedicando e ajudando a nossa cidade. Não dá para aceitar a gente ter uma equipe do centro, ter equipe do distrito do Barnabés, porque a subprefeitura lá não tem os equipamentos adequados para poder cuidar do distrito do Barnabés. Descentralizar a administração. Exatamente, fazer chegar mais perto do nosso povo lá. É isso que nós precisamos. E com isso você vai notar o poder público presente cuidando. E aí a gente vai também fazer um incentivo para cada morador ele poder cuidar do seu fachada, da sua casa. Sim. Com uma calçada bonita. Vamos dar uma premiação para eles. Vamos disputar no bairro lá do Soares. Qual cara que tem a melhor muro, a melhor calçada, um jardim bem cuidado. Para a gente fazer esse carinho que falta. Motivar as pessoas a cuidar do seu porque próprio. quando o poder público é ausente, as coisas começam a acontecer de errado. Você vê um montinho de lixo ali, a pessoa vai jogar também. Lixeiros do centro, nós não temos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não temos. Como é que você vai colocar e vai orientar a nossa população? Foram tiradas todas. Foram tiradas E não todas. substituídas. Exatamente. Certo. Então, a parte do planejamento urbano, praças, arborização, um projeto urbanístico, assim, uma coisa mais
focada em embelezamento dos espaços públicos? O que você tem? Essa equipe vai começar a fazer isso. E aonde a gente vai ter essa capacitação que a gente vai fazer, a gente vai capacitar também os nossos funcionários na jardinagem, para todo fazer esse embelezamento da nossa cidade que tanto necessita. Hoje você pega a nossa área central, a nossa praça não tem. Não. O local que tinha, a gente acabou perdendo espaço para os veículos. A gente precisa contratar um engenheiro de tráfego, orientar onde a gente vai ter as nossas paradas para estacionamento, para melhorar essa questão do nosso centro aqui, né, com cargas e descargas. Vamos ter que contratar uma pessoa especialista para fazer isso, cara. Porque aos finais de semana, quando a nossa população aumenta muito, Sim, sim. fica intransitável a nossa cidade. Trava tudo. Trava tudo. E esses pontos, com essa pessoa, com esses projetos que nós vamos contratar, a gente vai conseguir fazer essa nossa cidade melhor. Outro ponto, a gente dá para usar aquela parceria que tem com a Secretaria do Meio Ambiente e buscar esses projetos lá, esses estudos. A Secretaria vai preparar isso para a gente. Estudos Para a gente fazer. E outra, como a gente não tem condições de criar novos espaços, a gente precisa cuidar bem dos espaços que já existem. Sim, exatamente. Cuidar bem dos espaços que já existem. E valorizar os outros bairros, porque todos os próprios públicos que são hospital, posto de saúde, correio, delegacia, escolas, está tudo no centro. E enquanto isso os bairros mal tem um mercadinho, não tem nada que valorize. Eu penso, deveria ter em cada bairro uma quadra de esportes, cada bairro deveria ter uma academia ao ar livre, cada bairro deveria ter algum outro tipo de lazer, para que a população não precisasse se dirigir até o centro. E não tem. A gente vai nos bairros, não tem. Mas o que nós vamos fazer, Wagner, para ter isso? Se a gente tem num bairro, vou citar um bairro aqui, por exemplo, nossa região lá do Juquiazeiro, a única presença do poder público lá é a nossa escola. A nossa escola Altamira. O que a gente vai fazer? Vamos abrir ela no final de semana. Boa. Para a nossa população poder utilizar aquele espaço ali. Porque se a gente não tem condições de criar novos espaços agora, vamos utilizar bem o que existe. E ali a gente vai ter oficinas itinerantes esportivas, culturais, onde a comunidade vai poder usá-las lá para fazer o artesanato, para a gente dar cursos para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos, para os nossos idosos. A gente vai usar bem esses espaços aos finais de semana. Né? E a comunidade vai abraçar com muito mais carinho. Se você olhar alguns outros bairros, às vezes não tem nenhuma escola. A gente vai fazer parceria com as associações. Pega as marrecas lá, por exemplo, hoje. Tem uma associação que está criando um espaço lindo lá. Então dá para a gente fazer o mutirão da saúde, levar os cursos para lá, tudo através desse espaço que já tem. Depois, com as condições melhores, a gente vai criar novos espaços. Novos espaços. Sobre mobilidade, para a gente finalizar esse primeiro bloco, sobre mobilidade, trânsito, valorização das vias públicas, para melhoria de tráfego, para acabar inclusive com esses congestionamentos no centro aos finais de semana, e também sobre transporte público, você já falou um pouco sobre isso, mas a mobilidade, a ligação entre os bairros, porque eu tenho reclamação em relação a sábado não ter transporte público. Tá? Quem mora no Soares, nos Padeiros, Laranjeiras, ou vem de carro, ou vem de táxi, ou vem a pé. O que pode ser feito para melhorar isso? A pergunta que me fizeram no Mural de Juquitiba é o seguinte: o cidadão não precisa sair de casa no sábado? Ele tem que ficar em casa? Ele não trabalha? Ele não trabalha? Ele não tem lazer? Não tem condução? Ele tem que fazer o quê? Vir a pé? Aí eu te falo, o tarifa zero já existe. A prefeitura já paga a empresa de ônibus. Por que a prefeitura já não coloca esses ônibus para funcionar os sábados e domingos? Ah, não tem passageiro? Mas se o ônibus andar cheio ou andar vazio, ele já não vai estar recebendo? Então, qual a dificuldade de colocar esses ônibus para funcionar os finais de semana? Eu não vejo nenhuma. Não tem conhecimento de algum motivo. Não vejo nenhuma. Mas precisa. Mas precisamos atender e isso nós vamos fazer, Wagner. E com ônibus melhores. Com ônibus com melhores condições de rodagem, com bom assento, com bom pneu. Isso que nós vamos, não vai ter ônibus. Exatamente. O ônibus não pode pegar fogo, como está acontecendo aqui na nossa cidade. Não pneu, lugar perigoso. Mas é a escolha também, muitas vezes a escolha da empresa. A gente sabe que uma licitação, não sei se foi licitação, se foi carta direta, né? Como contratar a empresa. Porque você precisa ver se mas mesmo assim, a empresa ganhou e ela está prestando serviço, ela precisa ser cobrada. Se ela não está prestando um bom serviço, fiscalizar e rescindir o contrato. E outra coisa também, o pessoal reclama sobre o transporte escolar.
chega no final do contrato, eles não têm condições de comprar pneus. Mas a gente vai falar sobre isso na parte da educação, a gente vai voltar sobre isso. Questão da organização do trânsito, é o que eu te falei, vamos contratar pessoas para fazer estudo viário do trânsito na nossa cidade. Eu acredito que haja condições, é estudar mesmo, porque a Avenida Juscelino Kubitschek é uma entrada e ao mesmo tempo ela é uma saída. Mas ela está entrando tanto para uma coisa quanto para outra. E aí é onde eu falo, não temos um calçadão em Juritiba, certo? Não temos um espaço a céu aberto, como existe na Cotia, inclusive, para as pessoas circularem livremente ali sem o risco de ser atropelado. Eu acho que tudo isso é possível em Juritiba. E assim, Então, e nós vamos fazer. beleza. Vamos lá? Terceiro.